Ndongala Nsiala, que é educador financeiro. Muito bom dia. Bom dia, Idusa. Seja bem-vindo. É sempre um prazer estar nessa plateia. Maravilha. E também temos conosco a doutora Domingas Tabu, que é psicóloga. Muito bom dia e seja bem-vinda, doutora. Bom dia, Idusa. Muito obrigada. Maravilha. Hoje, neste que é o Dia Mundial da Poupança, muita gente não sabia ir em casa, né? O último dia de outubro é reservado exatamente aqui à poupança. Isso foi necessário exatamente ter sido instituído um Dia Mundial da Poupança. Significa que o mundo está preocupado exatamente com essa responsabilidade que as pessoas devem ter com as suas finanças, não é? Então, hoje tínhamos aqui que trazer para nós e nós escolhemos aqui o tema infantilidade financeira, não é? Para refletirmos sobre essa realidade, porque está intrinsecamente ligado também à questão comportamental e daí termos uma psicóloga hoje. As pessoas devem estar a perguntar-se lá em casa, mas então se vão falar sobre finanças, poupanças, por que tem uma psicóloga? Mas não. Porque é exatamente aqui uma questão comportamental e queríamos também aqui perceber algumas questões com a doutora Domingas. Mas, para início de conversa, eu vou querer ouvir o Ndongala, que já é convidado habitual aqui do nosso programa, não é? Para dar-nos aqui uma nota, assim, meio que introdutória, sobre este dia, não é? Sobre este dia e sobre a importância de refletirmos, não é? Todos, relativamente aqui à gestão que deve ser feita, não é? Em relação às nossas finanças. Edusa, muito obrigado mais uma vez por este convite e dizer que se os governos pudessem instituir o último dia do mês como o dia da poupança, certamente que a maioria não passaria por necessidades financeiras, porque o ponto de partida para qualquer literacia financeira, educação financeira, é a capacidade de poupar. E eu gostei bastante a iniciativa de partilhar a plateia com uma psicóloga, porque é um fator psicológico. A necessidade e a capacidade de poupar é um fator psicológico. Não importa quanto tu ganha, mas importa como tu gasta. É um fator psicológico. Então, dia 31 de outubro deve ser um dia que deve ser replicado em todos os meses, para que as pessoas percebam a necessidade de ter alguma poupança. Exato. E claro, e já lá vamos entrar, não é? Existem aqui muitas questões que implicam nisto, mas em algumas situações, e eu vou aqui estender também a conversa da doutora Domingas, dá-nos a impressão de que falar de dinheiro, não é? Seja de muito dinheiro ou de pouco dinheiro, ainda é uma questão de tabu, não é? Receio para muitas pessoas e exatamente essa falta de gestão. Mas que, quando falamos sobre essa responsabilidade no campo financeiro, leva-nos muito a questões comportamentais, não é? Muita gente não consegue lidar com dinheiro, não consegue gerir dinheiro. Às vezes até falar sobre dinheiro, né? Às vezes parece que é pecado. Ei, nem falo sobre dinheiro. Epa, eu nem falo de dinheiro à noite. Epa, há muita coisa que a gente ouve em torno do dinheiro que nós gostaríamos de tentar perceber até que ponto é que esses fatores comportamentais podem vir a influenciar, impactar de certa maneira essa gestão financeira. Doutora. Certo, Idusa. Falar sobre dinheiro é uma responsabilidade muito grande e, como psicóloga, ou aquilo que a psicologia traz, tem muito a ver com a situação ou a gestão emocional, não é? Nós sabemos que para gerirmos bem as nossas finanças, devemos ter um controle sobre as nossas emoções. E se nós não conseguirmos ter este controle sobre as nossas emoções, nós não vamos conseguir ter uma boa poupança, uma boa gestão financeira. Então, tudo gira em torno do nosso comportamento. Aquilo que nós aprendemos durante a nossa infância também vai contribuir para o ser adulto, não é? Que nós nos tornaremos ou que nós nos tornamos. Porque se eu tenho uma relação saudável com o dinheiro desde a minha infância, eu vejo os meus pais, os meus tios, as pessoas adultas a terem uma convivência saudável com o dinheiro, eu aprendo que dinheiro é bom. Mas quando eu ouço as pessoas a dizerem, olha, cuidado,
tu vais ser isso. Se continuares a gostar tanto do dinheiro, no caso de mulheres, não é? Nós sabemos que existem estereotipos atribuídos às mulheres. Tu, se continuares a gostar de dinheiro, tu serás uma mulher bandida, por exemplo. Se tu continuares a gostar de dinheiro para os homens, tu serás um assaltante, um bandido. E a pessoa vai crescendo com aquela sensação de que dinheiro não é bom. Cria-se aquela conotação errada, não é? Certo. Exato. De que você é uma pessoa ambiciosa. Sim, é muito falar ambiciosa, de dinheiro. Muito é? E tem um exemplo familiar. Eu tinha um irmão. Quando crescemos, na altura em que era criança, ele falava muito de dinheiro. E como nós estávamos a passar uma situação financeira não muito boa, o meu pai não gostava de ouvir aquela conversa. E o meu irmão, era quase que proibido falar sobre dinheiro, né? Era proibido falar de dinheiro. Olha só. E o meu irmão, na inocência, com o amigo dele, e ele só falava de dinheiro grande. Ele só falava trilhões, mais trilhões, mais trilhões de dólares. E o meu pai olhava para ele e falava assim, olha, ele falava uns palavrões. E o meu irmão, mesmo assim, ele não... Para cortar, exatamente. Para cortar. E mesmo assim, o menino não cortou isto. Ele continuou a falar sobre dinheiro, dinheiro, dinheiro. Tanto é que depois chegou uma altura que o meu pai olhou para o meu irmão e viu que a solução era ser militar. Tu tens que ser militar, que é para ter um emprego, porque era a única saída. Sim. E mesmo assim ele lutou com todas as suas forças e não conseguiu ser militar. Olha só, mas, e ainda bem que toca nisto, doutora, eu vou aproveitar e vou estender também aqui ao Dongala, que sobre este tabu, né, que se gira em torno, né, de que as crianças não podem falar sobre dinheiro, não é? Mas cada vez mais percebemos que quando não há essa educação financeira desde cedo, não é? Pode se tornar um adulto, não é, que mal consegue gerir as suas questões. Nós volta e meia mesmo, a gente vai olhar para o lado educacional, por exemplo, o plano curricular, às vezes, nas instituições escolares, não é? A educação financeira, não é? É um elemento que não está presente, não é? Desde muito cedo. Às vezes vemos só assim uma disciplina, às vezes extra, em alguma situação ou outra, mas as pessoas não são educadas a falar sobre dinheiro, a lidar com o dinheiro e a não ter medo do dinheiro. Tem pessoas que até quando recebem dinheiro ficam com medo. Não posso receber, porque é errado receber dinheiro, né? Dependendo da circunstância. E eu queria que o Dongala tocasse nisso, não é? Desmistificar este medo, não é, do dinheiro e que consequências podem trazer, não é? Impactar nas finanças pessoais quando não há essa gestão, não é? Quando não se fala, quando não se sabe o que é o dinheiro. Eduza, esta é uma excelente pergunta e deixa-me pegar aqui num gancho que a doutora Dominga deixou. Ela falou de um fator psicológico fundamental, é que a criança imita aquilo que o pai e a mãe passam na infância. Pois. Vejamos, adulto que eu sou, com todas as engenharias que eu fiz, eu não aprendi sobre dinheiro. Pois. Eu não aprendi sobre dinheiro, não aprendi sobre gestão financeira e hoje sou educador financeiro porque eu fui buscar este conhecimento. Claro. A educação financeira é a responsabilidade dos pais. Infelizmente, as escolas hoje já trazem alguns conceitos sobre educação financeira, mas o essencial, o fundamental não é passado como deve ser. Okay. O que acontece? O pai e a mãe devem ter conversas sobre dinheiro em casa. Os filhos, quando pequenos, quando começam a ter a capacidade de... Estou aqui a fazer um histórico, tá? Sim, sim. Para clarificar essa psicologia financeira. Exato, porque às vezes cria-se um grau de dificuldade. Às vezes os pais que não falam porque não sabem como. Exatamente. Porque às vezes nas coisas mais simples é possível. Os pais não falam sobre dinheiro porque não sabem falar sobre dinheiro. Ok, pois. Temos de aprender a falar. Pronto, temos de aprender. A criança, quando começa a contar, o pai tem que estimular a criança a fazer aquelas contagens. 1, 2, 3, 4. Ele, quando começa a contar, ele começa a ver números. Sim. Porque a contagem são imagens mentais. Quando ele começa a crescer, à volta dos 5, 6, 7, 8 anos, quando o pai ou a mãe vai ao supermercado, quando ele pede um chocolate, ele tem que saber o valor desse chocolate. Olha, filho, esse chocolate custa 350, pega em 350 e paga. Uhum. Quando eles são adolescentes, eles têm que começar a receber uma mesada. O pai observa a forma como cada um dos filhos vai gere a sua poupança ou gasta o seu dinheiro.
Quando entram para os 18 anos, 17, 18 anos, se o pai tem um pequeno negócio, a mãe tem um pequeno negócio, tem que começar a levar o filho para perceber que existe uma segunda forma de ganhar dinheiro, para além do emprego formal. Entretanto, ele está fazendo a sua instrução normal. Quando ele chegar na idade adulta, ele vai ter a experiência de contar quando era criança, de pagar no caixa, de gerir sua poupança e não vai ter problemas em lidar com dinheiro. Ok. Esta criança adulta não passará certamente por dificuldades financeiras. Este é o passo a passo da educação financeira, que é a responsabilidade do pai e da mãe em casa. A instrução formal surge como um complemento fundamental para trazer o sustentáculo científico que vai tornar a criança mais forte. Mas é extremamente importante que o pai e a mãe tenham uma presença muito forte sobre a educação financeira do adulto que nós nos tornamos hoje. O que acontece? Os padrões financeiros são transmitidos de pai para filho. Para filho. O que acontece? O exemplo que deu aqui a doutora, não é? O irmão, nesse caso o filho, podia ser aquela pessoa também com medo e passar isso aos seus filhos. O meu pai sempre me disse para não falar de dinheiro em casa, então vocês não podem falar de dinheiro em casa, quando ele tivesse filhos. E aquilo vai passando, certo? É este aspecto que eu quero aqui agora trazer para fundamentar um bocadinho mais. O que acontece? O meu pai é um poupador, papacanguinha. Todo mundo percebe, essa é a nossa linguagem, isso. Né? Todo mundo percebe que o pai tem um emprego bom, tem negócios, sim, mas os filhos comem mal, dormem mal, estudam em escolas péssimas e apresentam-se mal, mas todo mundo sabe que o pai tem dinheiro. Após a morte do pai, percebe-se, olha, ele deixou tanto dinheiro, como os filhos não foram educados financeiramente, há aquelas rixas na família para distribuírem-se o patrimônio. A ausência de educação financeira, o que vai acontecer com os filhos? Cada um vai vender o seu patrimônio para ficar com algum dinheiro e vai se desfazer do dinheiro rapidamente. O meu pai é comerciante. Qual é o padrão que os filhos vão seguir? Não. O meu pai comprava e vendia, ficava com algum lucro. Tinha sempre um negóciozinho com um fundo de maneio. O filho vai replicar esse padrão. O meu pai foi empregado em grandes empresas. Ele galgou escalões e atingiu função XYZ. Os filhos repetem esse padrão. O meu pai era empresário. Os filhos vão querer ser empresário, vão querer fazer negócio. O meu pai fazia investimentos. Os filhos vão querer fazer investimento igual ao pai. Então, a responsabilidade nossa, hoje, na vez de pai, é muito grande porque o padrão financeiro dos nossos filhos replica-se sistematicamente sem que a gente se perceba. Então, doutora Domingas, tudo vai exatamente recair sobre a família, não é? A família tem um papel preponderante nessa realidade. Quando nós falamos, por exemplo, de poupança, e nós crescemos a ouvir variedíssimas histórias. Eu, por exemplo, achava muito interessante aquela história da formiga e da cigarra, não é? Pronto, a formiga que foi, durante algum tempo, foi exatamente amealhando, guardando as coisinhas para garantir o inverno, enquanto a cigarra cantava, não é? Durante o período todo. E chegou naquela altura, ela não poupou. Ela não organizou exatamente o seu inverno e depois ficou a depender exatamente dos outros. Existem formas, não é, didáticas e claro, uma maneira numa linguagem mais simples, não é, que os pais podem arranjar para exatamente passar isso às suas crianças. As histórias, não é, o lúdico pode ajudar nisto, quando elas são mais pequenas. Ajuda aí de grande maneira, Idusa, porque se nós olharmos para a infância é mesmo a escola, não é? É lá onde tudo começa. Então, é na família onde tudo começa também. Se nós queremos ou quisermos ter futuros cidadãos educados financeiramente, temos que começar a preparar dentro do seio familiar. Se nós, por exemplo, começarmos aquilo que o Dr. Dongala já disse, educar a criança a poupar, a pagar as suas próprias contas, vai ajudar muito naquilo que é lidar com dinheiro. Tem um outro exemplo que é de um menino, na altura já com 10, 11 anos. A mãe não deixava por nada tocar em dinheiro. E a criança foi crescendo e até os 10 anos não sabia o que era dinheiro. E ele encontrou mais ou menos ali umas 10 notas de 1000 kwanzas na banca da avó dele.
pegou a tesoura e começou a cortar as notas. Cortou todo o dinheiro. E depois chegou e começou a brincar. E a avó olhou e disse para a mãe dele, tu vais pagar o meu dinheiro, porque você não ensinou ao teu filho o que é dinheiro. Mas por que que muitas famílias não fazem isso? Com o medo mesmo que a criança se perca, com o medo que a criança vicie. Só que nós esquecemos de uma coisa, os nossos filhos não lidam só conosco. Os nossos filhos têm outros amigos com quem eles vão lidar. E essas crianças muitas das vezes já estão mais avançadas que eles, já sabem o que é dinheiro e muitas das vezes eles vão trocando. E então é muito melhor que eles aprendam no seio familiar do que na rua, porque na rua eles vão aprender de uma forma muitas das vezes errada. Mas se no seio familiar a mãe, o pai, dizer ao filho o que é o dinheiro, a importância do dinheiro, para que serve o dinheiro, nós vamos evitar situações constrangedoras. Por exemplo, se a criança aprende o que é dinheiro e a respeitar o que é dele e o que é do outro, dificilmente o nosso filho vai tirar coisa alheia. Mas se, por exemplo, ele aprende na rua que dinheiro é importante, que o dinheiro serve para fazer compras, para ter aquilo que ele precisa, e não aprende que precisa respeitar a coisa alheia, ele vai tirar. Ele vai tirar. Ele vai tirar. Porque é preciso que o pai coloque limites. Ok, tem o dinheiro, mas precisa respeitar. Só é teu quando nós entregamos. Só é teu quando alguém te dá. Se alguém não der, não é seu. Tem que deixar ali, tem que respeitar a coisa ali. Nós vamos ter também uma criança muito responsável neste sentido. Por outro lado, Dr. Dongala, existe essa questão, não é? Pronto, nós estamos aqui também a tocar nessa questão da poupança, o quão importante é poupar, e estamos a refletir neste dia que é o Dia Mundial da Poupança. Muitas são as pessoas, claro, e acho que sonhamos todos com a riqueza, não é? Parece que a riqueza, o ter muito dinheiro, e a pessoa põe na cabeça, ok, se eu poupar, será que daqui a mais algum tempo eu vou ser uma pessoa rica? Não é? Será que a poupança, de que forma que a poupança vai ajudar-me exatamente a ter essa disponibilidade financeira para aquilo que eu quero, não é? Para aquilo que se calhar eu possa vir exatamente a conseguir. Então, existem muitos mitos também relativamente à poupança. E muita gente não poupa porque diz, eu vou poupar, mas com o salário que eu ganho, eu nunca vou ser rica, então poupar para quê? Não é? E ouvimos muito isto. E eu queria que o Dr. Dongala tocasse-nos nessa questão, que às vezes nem é propriamente para riqueza, mas há pessoas que não conseguem gerir os seus recursos financeiros para o seu bem-estar. Há pessoas que, por exemplo, acham que o momento de lazer é um luxo porque, por exemplo, estar com a sua família, por exemplo, viajar com a minha família. Nunca conseguiram fazer uma viagem com a família porque não poupam para isto, por exemplo. E quando alguém faz, acham que aquilo é um luxo. Não, se calhar aquela pessoa nem é rica, ela só organiza bem o seu dinheiro. Então, eu queria que o Dr. Dongala tocasse nisso, que nós às vezes aqui caímos em variedíssimos erros, não é? E depois vamos confundindo os conceitos. Achar que o momento de lazer é luxo, achar que poupar e o outro que sabe organizar tem muito dinheiro, não é? Se calhar basta que no quintal do vizinho tem petróleo, mas não, ele só é organizado. Não é? Eu queria que o doutor tocasse nisso, por favor. Edusa, é muito bom teres voltado nesse aspecto. Eu vou voltar a fazer aqui uma afirmação que eu já fiz nesta plateia, é que não depende de quanto o indivíduo ganha, mas depende da forma como o indivíduo gasta o seu dinheiro para construir qualquer riqueza ou liberdade financeira. O dinheiro observa rigorosamente a lei da semeadora. Ou seja, dinheiro é uma energia, são sementes. Quando tu comes todas as sementes, tu não terás colheita. Quando tu comes grande parte das tuas sementes, a tua safra será muito pequena. Mas se tu colocares grande parte das sementes na terra, a tua safra será maior. O que acontece? Dinheiro requer tempo e persistência. Não importa quanto tu ganhas. Se tu conseguires poupar, no mínimo, 10% da tua renda todos os meses, tu já tens o pressuposto básico para a construção de qualquer tipo de riqueza. Porque é o hábito mais destrutivo para as pessoas gastadoras. Quando tu não poupas, tu não consegues fazer nada. O que acontece? Eu penso que nós já falamos um bocadinho sobre isto aqui em outros momentos. Quando tu começas a poupar, dinheiro começa a sobrar. De repente começam a surgir ideias. Olha, vou fazer uma aplicação básica com o dinheiro que eu tenho.
Quando tu fazes uma aplicação, nem que se for de 7 dias, depois de 7 dias o valor poupado já não é o mesmo valor, já é um outro valor. Sim. Independentemente do acréscimo do juro que vai receber. Quando essa poupança crescer substancialmente, tu vais começar a ter ideias de fazer um pequeno negócio. E quando tu investes no negócio, no fim do ano, tu não vais retirar do teu capital para fazer a viagem com a tua família. Tu vais retirar dos lucros. O capital mantém-se, o negócio mantém-se, tu pegas nos lucros e viajas. Quando tu pegas no teu dinheiro e evolues o nível de empresário ou seres empreendedor, tu tens um produto ou um serviço para vender que gera um lucro e o produto ou serviço permanece intacto. Tu pegas no lucro para alimentar os teus vícios ou os teus luxos que tu gostas. Todos nós gostamos. Sim. Quando tu pegas o dinheiro e investes num ativo, este ativo vai ter o valor patrimonial conservado para sempre e vai gerar uma renda. Isso. Tu pegas nesta renda e pagas o teu carro, a tua casa, a tua viagem, a tua roupa e continuas a crescer. Quando tu chegas no nível de ter ativos que geram rendas, tu passas a ter a capacidade ainda de levantar capital junto das instituições de financiamento para continuar a crescer e ter maior liberdade. Então, é fundamental. Aqui as pessoas não se enganem, eu vou dizer aqui, você perguntou aqui nessa plateia. Não importa se ganha 100 mil ou se ganha 1 milhão ou 10 milhões. Se não consegue poupar, nem sequer 10% não vai conseguir avançar. A pessoa que ganha muito pouco, vamos considerar 100 mil ou mesmo 50 mil. Se tem a capacidade de poupar 5 mil todos os meses, no fim do ano vai ter dinheiro para começar um pequeno negócio, não importa. Vender bolinho, jinguba, banana. Para além dessa fonte de renda, já vai ter uma fonte de renda extra. Sim. Olha, tendo 2 fontes de renda, significa dizer que a sua capacidade de crescimento vai aumentar substancialmente. Aquelas pessoas que ganham um bocadinho mais, se tiverem a capacidade de poupar, vão se tornar investidores em pouco tempo, conservando os seus empregos formais. Claro. Ter um negócio próprio que eventualmente não pode requerer a sua presença para a gestão, ou ter investimentos que geram renda passiva e ele fica no emprego tranquilamente. E que assim atualmente diz, né, ter só o valor do salário no fim do mês, não é? É um bocadinho complicado, um bocadinho não, fica completamente apertado. O que acontece com os assalariados? De modo geral, os assalariados pegam um salário e pagam contas. Pois. E depois de pagar, hoje é dia 31, exatamente. Não é? Muita gente recebeu o salário já no fim da semana passada, ou hoje, que é, recebeu o salário, paga as contas e já não tem mais. Vamos dar uma moratória até o dia 10. Até o dia 10, né? Estamos aí, depois estamos aqui, vamos ter um final de semana prolongado, pronto, aí acabou. Exatamente. Depois chega o dia 10, já não tem dinheiro para o resto do mês. Nós vamos continuar aqui a nossa conversa depois do intervalo, pode ser. Estamos aqui em cima, vamos fazer uma breve pausa, voltaremos já de seguida e queremos que você volte connosco. Até já. E em casa, é uma pessoa gastadora? É uma pessoa que poupa? É uma pessoa que sabe gerir muito bem as suas finanças? É uma pessoa... Bem, nós hoje estamos aqui a falar sobre irresponsabilidade, infantilidade financeira, não é? Que impacto, que consequências é que podem trazer exatamente à sua vida? Será que tem um comportamento que ajuda a alavancar as suas finanças? Será que vive só de salário? Então, são variedíssimas questões que já foram aqui deixadas, mas os nossos convidados nos estão aqui a ajudar a refletir. Antes de irmos para o intervalo, nós também tocamos aqui na questão riqueza. E em algumas situações sentimos que existem várias interpretações, não é, quando nós falamos de riqueza. E eu queria, até certo ponto, que os meus convidados hoje, nós temos uma psicóloga, não é, e também um educador financeiro, para ajudar-nos a desconstruir, não é, a desmistificar este conceito de riqueza que muitos de nós construiu ao longo destes anos todos. Dr. Dongala, falar de riqueza, quando nós falamos de riqueza, nós estamos a falar do quê exatamente? Eu vou poupar para ficar rico? Eu vou poupar para estar desafogado quanto às finanças? O ser rico é eu ter as minhas contas pagas é o suficiente? O ser rico é eu ter milhões na minha conta e se calhar não saber o que fazer com os milhões? Afinal, o que é isto de riqueza? Edusa, é uma pergunta muito pertinente, mas como nós estamos a falar de poupança, estamos a falar sobre dinheiro. Isso. Riqueza, para mim, de acordo com aquilo que é educação e inteligência financeira, é liberdade. Numa única palavra, liberdade. Dongala, de que liberdade se trata? Isso. Quando os meus ativos, os meus bens,
tiverem a gerar uma renda suficiente para suprir as minhas necessidades de curto prazo, significa dizer que eu sou livre financeiramente. Do ponto de vista financeiro, eu posso considerar que eu sou rico porque eu já não tenho a necessidade de trabalhar, independentemente de ter 30, 40, 50 ou mesmo 60 anos. Significa dizer que eu alcancei a liberdade financeira. Isto é o verdadeiro conceito de riqueza de acordo com a educação financeira. Boa. Nongala, podemos colocar alguns ingredientes para que esta riqueza fique mais saborosa? Quando eu alcançar a minha liberdade financeira, eu vou me considerar suficientemente rico se eu tiver a minha esposa ao meu lado, se eu tiver os meus filhos ao meu lado, se eu tiver os meus amigos ao meu lado e se eu tiver uma boa saúde e uma conexão perfeita com meu Deus. Exato. Estes são os incrementos que eu posso trazer para o meu conceito de riqueza. Mas a liberdade financeira é fundamental. Quando eu vou atrás, ou estou a correr atrás dessa liberdade, eu não posso me esquecer de alimentar estes pilares importantes que eu acabei de mencionar aqui. Que vão constituir exatamente. Eu não posso considerar que eu sou rico quando eu tenho $1 milhão na conta e não tenho nenhum ativo e ainda tenho dívidas. Sim. Aquela ideia a sensação de ter dinheiro apenas. Exatamente. Eu tenho dinheiro na conta e só. Não é riqueza. Não é riqueza. Eu não posso considerar que eu sou rico se eu tenho 10 carros topo de gama em casa. Eu posso considerar que eu sou rico se eu tenho $1 milhão em ativos que geram renda. Isso. E essa renda consegue suprir as minhas necessidades de curto prazo. E ainda sobrar algum dinheiro. Olha, é exatamente isso que nós estamos aqui a perceber. Então, às vezes, precisamos aqui perceber aquela ideia de que eu tenho X milhões na minha conta, mas eles estão lá parados e não tenho ativos, não tenho nada. Estes milhões podem evaporar assim de um dia para o outro. Esta ideia exatamente aqui passou-nos o Dr. Dongala. Doutora Domingas, o conceito exatamente de riqueza também tem muito a ver exatamente com a questão comportamental. E aí voltamos, não é, a essa questão do comportamento, não é? De que forma é que a nossa mente, não é? Nós podemos trabalhar a nossa mente para nós então chegarmos até este ponto de nos considerarmos ricos. O Dr. Dongala tocou aqui um aspecto, além de ter o dinheiro na conta, se calhar ativos, não é? O ter a minha família do lado, o ter saúde, o ter essa conexão com Deus, são aspectos que nós não podemos descurar para exatamente chegarmos aqui a este sentido de riqueza. De que forma é que podemos compreender aqui o seu ponto de vista? Pois bem, ser rico ou ter riqueza, não é? Concordando com o Dr. Dongala, vamos aqui dizer, ou outros pressupostos também, como o fator comportamental, o fator emocional, vão contribuir para que a pessoa tenha riqueza, não é? No sentido de, se eu tiver um controle emocional, eu vou conseguir gerir melhor as minhas finanças. Claro. Por quê? Porque quando a pessoa está ou não tem o controle sobre as suas emoções, facilmente vai gastar. Facilmente a pessoa vai fazer promessas. Nós temos, aqui na nossa sociedade, vemos muito isso acontecer, de pessoas que querem aparecer. Ok, eu tenho dinheiro. Até existem pessoas que já sabem quando a pessoa tem dinheiro. Olha, não, fulano tem dinheiro. Como assim? Como assim? Porque olhando, há pessoas que não conseguem conter-se. Porque quando tem dinheiro na conta, pronto. É a pessoa que paga, é a pessoa que faz promessas, é a pessoa que resolve os problemas da família. E na família nós aprendemos por observação e nós estamos todos a ser observados. E os nossos familiares nos conhecem. Já sabem, olha, a Domingas tem dinheiro. Por quê? Porque ela quando tem dinheiro, ela faz compras, ela quando tem dinheiro, ela gosta de comer bem, ela quando tem dinheiro, ela demonstra, tem sempre um sinal que nós demonstramos. E se eu tiver essa maturidade emocional, eu terei um maior controle. Ok, tenho dinheiro, vou fazer
planificação com o meu dinheiro, vou fazer uma melhor gestão, vou aplicar o meu dinheiro. As pessoas não precisam saber que eu tenho dinheiro. Mas quando a pessoa age por emoção, a pessoa quer que as pessoas percebam que eu tenho. Por quê? Porque também há uma necessidade de aceitação. Okay. A pessoa compreende que ela só será aceita se tiver alguma coisa, se puder oferecer. E então, ali também temos a questão do amor próprio. Ok, se eu ter dinheiro, eu terei os amigos que eu preciso, eu terei a minha família do meu lado. E estamos sempre preocupados em ter, e não estamos preocupados com ser. Ou mostrar que tem, não Sim, é? estamos às aqui às vezes não tem mesmo, é mesmo Sim, só mostrar que só tem. mostrar que tem, contrai dívidas para mostrar às pessoas que tem, faz promessas para mostrar às pessoas que tem, quando ele não está em condições, por exemplo, de assumir determinadas responsabilidades. Mas para agradar o amigo, para agradar a família, ok, eu tenho, eu vou dar. Faz uma dívida aqui para agradar a idosa. Quando começarem a cobrar aqui, eu faço outra no Dr. Dongala, porque preciso agradar uma outra pessoa. As dívidas, e vai andando assim. Ela vive enrolada, não é? Com ansiedade, porque as pessoas têm que saber que eu sou, eu tenho, eu posso. E para manter aquela figura, aquela capa que eu crio, preciso estar ali sempre. Já me conheceram, eu tenho, eu posso, eu tenho que ter o sapato da moda, eu tenho que ter aquilo, tenho que ter aquilo. É e vou fazendo. Paga. Sim, estou sempre preocupada com as outras pessoas. Isso. Ao invés de me preocupar comigo mesma. A maior preocupação da pessoa tem que ser ela e não os outros. Quando nós nos preocupamos em demasia com o outro, há um conflito dentro de nós que precisa ser resolvido. Chegamos à conclusão que se não soubermos gerir as nossas emoções, nós também não vamos conseguir gerir o nosso dinheiro. Estamos aqui a chegar ao finalzinho do nosso momento. Vou querer ouvir o Dr. Dongala para fechar e dar aqui já o seu remate final neste que é o Dia Mundial da Poupança e também, claro, deixando sempre o recado às famílias, não é? Porque a questão financeira deve ser resolvida também em família. Exatamente. Então, Dr. Dongala, assim para fechar, o que é que nos pode deixar? Muito bom, Edusa. Em jeito de remate final, pelo menos do meu lado, eu vou dizer o seguinte: dinheiro são emoções e comportamentos. Caso queiras alterar os teus resultados financeiros, deves controlar as tuas emoções e alterar os teus hábitos, teu comportamento. Desenvolver o hábito da poupança é muito importante. Exato. Deixar de lado uma percentagem. É uma percentagem, não é um valor. Estamos a falar apenas de 10%. Na medida que tu fores crescendo, na medida que o controle emocional for aumentando, tu vais poder poupar mais de 10%, isso é possível. Isso é uma consequência natural do aumento também da renda. Quanto mais tu ganhares, por se tratar de uma percentagem, tu vais poupar muito mais. Claro. Isso é importante, trazer estes conceitos e estes hábitos no seio da família, porque os nossos filhos aprendem por imitação. O filho ou os filhos são o espelho do pai e da mãe. O que o pai e a mãe fazem inconscientemente dentro de casa, os filhos observam e imitam, literalmente. Então, nossos hábitos financeiros, a forma como nós gastamos, isso está muito presente nas mamás. Vão ao supermercado, compram tudo, a despensa fica cheia, a arca, a geleira, quer dizer, tem duas arcas, duas geleiras, tudo muito cheio, porque não, os meus filhos precisam disto, porque eu não tive na infância. Os filhos vão modelar e vão imitar perfeitamente a mesma coisa na idade adulta. O pai é autêntico gastador, tem o carro cheio, o quintal cheio de carros, independentemente da forma como ele adquire esses carros. O pai gosta de ter uma mansão, uma casa com 7 suítes. Os filhos vão, meu pai fazia isto, tinha um monte de carros, então eu tenho que ter o mesmo comportamento. Pois. Mesmo sem recursos, ele vai imitar esse hábito, vai querer repetir o mesmo padrão, vai entrar nesta corrida dos ratos que apresentaram ali, chapa ganha, chapa gasta, endividando-se. Então, hoje, dia 31 de outubro, tenhamos todos consciência de desenvolver o hábito de poupar, porque é fundamental, é o primeiro passo para trilhar a senda da educação e da liberdade financeira. É extraordinário, todo mundo tem a capacidade de atingir a liberdade financeira. Só precisa controlar as emoções e desenvolver o hábito da poupança, que é um comportamento muito simples que cada um de nós pode desenvolver.
Vamos poupar e eu não me esqueço aqui, não é, da palavra que disse o Zé Ongala, consistência. Acima de tudo, temos que ter consistência, não queremos ser vistos como analfabetos financeiros, não é? Então, vamos aqui em busca de conhecimento, com quem sabe exatamente, para dar-nos esta orientação. Nós chegamos aqui ao nosso ponto final quanto ao nosso tema do dia, que tem a ver com a responsabilidade financeira e as suas consequências. Tive o prazer de conversar com a psicóloga Domingas Tabu e também o educador financeiro Dom Gala Anciala. Muito obrigada. Espero poder contar com vocês em próximas oportunidades e continuação de uma ótima terça-feira. Muito obrigado pelo convite. Igualmente.